E eu respondia perfeitamente, sabia que estava falando comigo, então estava tudo certo. Até um dia que ela descobriu que não era Bruno, era Júnior, né? Ou José, mas tudo certo. Com muita gratidão ao receber o convite da nossa SAF, nessa celebração de 44 anos completados aí, e muitos que ainda estão por vir, através da nossa presidente, lá no sítio do nosso irmão Pedro e da nossa irmã Valmeide. E fiquei muito agradecido por receber esse privilégio de, nesse dia especial, estar compartilhando a palavra do Senhor. Sempre é muito desafiador para nós estarmos aqui diante da igreja, diante de Deus, para poder compartilhar, para poder expor o texto sagrado, e que não seja por mim, que não seja por nós, e sim unicamente pelo Espírito Santo do Senhor. Que tudo que for feito, falado nessa noite, assim como as nossas orações e os nossos cânticos, seja um custo prestado ao Senhor de maneira solene. E agora chegamos no momento mais importante do culto, a qual Deus, por meio da sua palavra, Ele fala a nós, e por meio do teu Espírito Santo aplica em cada coração. Então convido os irmãos que tenham atenção nesse momento, sempre que formos expor as Sagradas Escrituras, para que o nosso culto, elevado ao teu Senhor de maneira sobrenatural, assim também possamos sair daqui privilegiados e recebendo dele mais uma porção da sua graça em nossas vidas. O texto a qual estarei lendo se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 8. Dos versos de número 1 ao 3. O nosso conselheiro da SAF, ele iria fazer a leitura desse texto, e por ação do Espírito Santo, esse é o texto a qual, desde o dia que eu recebi o convite lá no sítio, esse foi o texto que me veio para poder estar pregando nessa noite. Lucas capítulo 8, dos versos 1 ao 3, a qual podemos ver aqui já um sinal daquela que talvez seria a primeira SAF da história, se é assim que possamos dizer, através dessa vida, da vida dessas mulheres generosas, discípulas fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo, dispostas ao trabalho, assim como é característica da nossa SAF, da nossa sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também aí de tantas outras igrejas, né, que atendem e compreendem qual é o chamado do Senhor, nosso Deus. Lucas capítulo 8, eu lerei dos versos de número 1 ao 3, os irmãos acompanhem, por favor. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, achegados pelo nome de Cristo Jesus, clamamos a tua intercessão nesse momento. Que cada palavra, Pai, que saia da minha boca, seja instruída pelo teu Espírito e aplicada, Deus, aos nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, o texto a qual meditaremos nessa noite tem como tema: Jesus é a palavra de Deus que cura o coração cativo. Não apenas cura, mas concede-lhe nova vida para o serviço do seu reino. Repito, Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus, que cura o coração cativo, concedendo-lhe nova vida para o serviço do seu reino. Quem aqui já ouviu o conto da jovem Cinderela? Uma princesa, uma jovem princesa Cinderela, órfã, que foi reduzida à escravidão por sua madrasta após a morte de seu pai. Vivendo entre as cinzas, permeada pela sujeira, pela humilhação de sua madrasta e das suas irmãs adotivas, até que um belo dia uma fada madrinha surge em sua vida e a transforma na estrela do baile. Mas por apenas alguns momentos, algumas horas. Ela encanta o príncipe, mas só antes da meia-noite, horário ao qual o feitiço acabaria, e que ela teria que então voltar para casa. Ao sair correndo, ela deixa para trás um sapato de cristal, como a única pista da sua identidade, antes de voltar para as cinzas, antes de voltar para a humilhação, para o pó, para o serviço, para a escravidão. Após uma busca pessoal do príncipe por todo o reino, o calçado revela então a sua dona. Ele encaixa em um ajuste perfeito no pé de Cinderela, provando que ela era então aquela dama do baile. E esse ajuste perfeito prova que pode transformar uma vida de opressão em um destino até a realeza. O capítulo 8 de Lucas, a qual aqui lemos uma pequena porção, ele atua diretamente como uma transição e um resumo do auge do ministério de Jesus. No capítulo 4, verso 14, vemos que Jesus, pelo poder do Espírito, após a sua aprovação, ele volta para a Galileia, região onde ele foi criado e onde ele passara a sua juventude, sendo por isso então conhecido como o Galileu. Sua volta para a Galileia não é para dizer aos seus amigos ou para contar vantagem diante dos seus parentes o que lhe havia lhe acontecido. Ele não estava voltando para casa para poder se gabar de seus feitos e de sua intimidade com Deus Pai. Ele volta com um propósito maior, que é o de anunciar as boas novas do Cordeiro. Eis que o reino de Deus está próximo. Seu ministério como resgatador de muitos, ele acabara de iniciar-se. Oficialmente, então, Jesus, ungido pelo Espírito Santo de maneira visível, a qual a voz de Deus rompe por todos os céus e todos escutam que esse é o meu filho amado. E de volta para Galileia, nessa peregrinação, a sua fama se estendia por toda a circunvizinhança, pois Jesus pregava, Jesus ensinava nas sinagogas, entre meio ao povo, e o seu nome era glorificado por todos. Assim a palavra do Senhor nos fala. Engraçado que Jesus, no início da sua jornada, da sua caminhada, ele era aclamado, adorado por aqueles que posteriormente viriam rejeitá-lo, que iriam virar as costas para Cristo e pregá-lo no madeiro. E Lucas posiciona esse texto logo após o relato da mulher pecadora que unge os pés de Jesus
em Lucas 7, do 36 ao 50. Há uma conexão temática intencional do autor. Jesus aceita o serviço e a devoção de mulheres que foram transformadas por sua graça durante o período de sua peregrinação. Historicamente, estamos exatamente no segundo ano do ministério de Jesus Cristo, frequentemente chamado do ano de sua popularidade. Jesus, enquanto descia em direção para a concretização da sua obra e o seu estado de humilhação em Jerusalém, havia passado por vários locais, pessoalmente, conhecido diversas pessoas, se relacionado com muitos, convocado os 12 apóstolos, curado a muitos e seguia sua humilde jornada repleto de seguidores, homens e mulheres, que para o contexto do judaísmo do primeiro século, o contexto a qual lemos no capítulo 8, a posição da mulher era em via de regra uma posição de marginalização em esferas públicas e religiosas. Um rabino dificilmente ele aceitaria a companhia de mulheres como parte do seu grupo itinerante de discípulos. E seu testemunho era frequentemente desconsiderado nos tribunais. Lucas, conhecido como o evangelista das mulheres, Hernandes Dias Lopes gosta muito de fazer essa afirmação. Ele faz questão de registrar 43 referências a elas, mostrando como Jesus quebrava esses paradigmas, ao permitir que essas mulheres não apenas o seguissem, mas que também sustentassem o seu ministério com seus bens. Jesus estava elevando a dignidade feminina a um patamar inédito naquela sociedade patriarcal. E aqui eu abro um parênteses para o movimento feminista que vemos hoje. Quantas vezes vemos mulheres falando que a Bíblia é machista e age contra as mulheres? Por diversas vezes vemos mulheres no estado de loucura, como uma massa manipulada, replicando palavras que não fazem sentido nenhum com o contexto histórico. Porque Jesus aqui, ele mostra através da sua vida, a prova viva, que ele redireciona as mulheres para o lugar a qual elas deveriam estar. Ele as valoriza, aceita elas como discípulas e também os seus bens como sustento do seu ministério. Como eu disse, logo após o verso 3, como eu disse que o capítulo 8 ele está situado em um ponto estratégico. Logo após o verso 3, Jesus ele profere a parábola do semeador. As mulheres mencionadas aqui, assim como os outros discípulos, são literalmente o bom solo onde a semente frutificou e gerou serviço prático ao reino. Então vejamos à luz do texto sagrado o operar milagroso da graça transformadora e a resposta imediata daqueles que nasceram de novo. O verso de número 1 diz para nós a respeito da palavra de Deus, que é um tesouro a ser compartilhado. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus é quem vai de encontro ao necessitado. O primeiro passo da obra e da graça redentora de Cristo se dá ao relacionamento íntimo, pessoal, com os que estão à sua volta. Mas não em um sentido de ser uma boa pessoa, de ser um bom homem com bons ensinamentos, ou até mesmo no sentido de uma ação social, como tem sido dito pelos liberais acerca do Jesus histórico, o enxergando apenas como um bom homem. Mas não, Jesus não viaja apenas com a boa vontade humana,
mas em cumprimento à sua missão como o profeta prometido em Deuteronômio 18, versículo 15. O relacionamento de Cristo não está apenas em torno da sua família. O relacionamento de Cristo não está apenas em torno dos seus conhecidos ou amigos mais próximos. A palavra do Senhor nos revela que o ide e o anunciai não é apenas no sentido enquanto você está indo, enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você vai ao mercado, ou enquanto faz as suas coisas de responsabilidade diária. Não é apenas isso. O exemplo de Cristo é amplo, não é amplo, mas específico e claro em toda a sua vida ministerial. Ele, como nosso maior exemplo, nos ensina por meio de 3 anos do seu humilde e penoso ministério pregresso, que ir é parte de uma atitude pessoal de responder ao chamado da nova vida. Ir e anunciar, então, é uma atitude pessoal a responder o chamado da nova vida, com um propósito claro e específico de anunciar as boas novas do Cordeiro, anunciar Jesus Cristo como Salvador. Jesus, ele não ia peregrinando, andando à toa, contando passos. Ele não ia apenas para conversar ou ouvir o relato das pessoas, as queixas acerca da opressão do império, da pobreza, da seca. Não, ele ia com o propósito de proclamar com autoridade a mensagem do reino. Jesus andava de aldeia a aldeia. Sua atenção, ela não está voltada apenas para a elite, apenas para o público mais nobre ou para a classe média. A atenção de Jesus não está voltada apenas para os grandes polos. Jesus vai ao encontro do mais necessitado. Ele vai ao encontro daqueles que têm fome. Ele vai ao encontro daqueles que têm sede, não de comida ou bebida, mas de justiça verdadeira, que é encontrada apenas na palavra e na presença do Senhor Deus. Somente Deus é justo. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de um fardo social imposto pelo pecado. Não estamos de fato cansados e sobrecarregados por esse fardo social imposto pelo pecado que vive no meio de nós? E o ide de Jesus, então, é em direção a esses, para lhes conceder vida nova em sua presença. O anúncio do Evangelho do Reino de Deus é a liberdade da alma. Aqueles a quem uma vez tem um encontro com o Senhor da glória, é como aquele que vende todas as suas posses para comprar o terreno a qual está o grande tesouro. Assim a palavra do Senhor nos fala. O verdadeiro encontro com Cristo e ouvir a sua mensagem promove a seus eleitos o marco principal de suas vidas: liberdade transformadora. Liberdade transformadora. A mensagem do reino de Deus promove aos seus ouvintes um duplo caminho. O Evangelho é como Paulo disse em 2 Coríntios 2,16, prestem bem atenção: cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. A palavra de Deus fala que o Evangelho, as boas novas do Cordeiro, aos ouvintes, promove um duplo caminho: cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. Liberdade e leveza ao serviço para aqueles que encontram o verdadeiro caminho, que é Jesus, ou condenação e perdição para aqueles que a rejeitam, pois o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas o foco textual do verso 1 se encontra no ide de Jesus e seus discípulos, anunciando a liberdade da alma do reino de Deus, no reino de Deus. A caminhada e o propósito de Cristo, ele não é vago, ele não é vazio, não é um caminhar aleatório, como eu já disse.
lançando sobre todos de maneira orgânica a verdade. Não é quando éramos crianças, pelo menos eu, quando tínhamos ali algumas balas na mão, ao invés de distribuir, jogávamos ao avanço. E quem pegar, pegou. Não era assim? Nas festas de aniversário, o anunciar do Evangelho, das boas novas, da salvação, não é como essa brincadeira de criança, de jogar, de arremessar e atinja quem atingir, quem pegar, pegou. Não é isso. Ele é específico. Ele é pontual. Jesus, ele vai de encontro aos necessitados. A caminhada de Jesus e sua igreja tem um sentido amplo, mas específico, que é anunciar a vida do Messias, e que a chegada do reino de Deus está próxima. O que se requer da igreja, dos discípulos, é que eles anunciem como propósito de suas vidas o reino de Deus. Para isso Jesus veio até a terra. Para isso, há 1 ano atrás, ele havia sido ungido pelo Espírito Santo e direcionado até a Galileia, descendo de aldeia a aldeia, anunciar o Evangelho como propósito de nova vida, anunciar o reino de Deus. Para isso que somos chamados em Cristo Jesus. Reino este que é o domínio de Deus no coração dos homens, que se manifesta agora pela graça e no futuro pela glória. O Criador do universo andando a pé, de aldeia em aldeia, sob o sol da Palestina, é a maior prova de sua humilhação voluntária por amor aos seus. Jesus não apenas anunciava o reino, ele o demonstrava ao incluir em sua comitiva aqueles que o rejeitavam. O tesouro do reino é tão valioso que ele não distingue gênero ou classe social, mas exige de todos o mesmo, uma vida rendida ao reino. Jesus, ele inclui os desprezados, ele inclui aqueles que estão no alto escalão ou os rejeitados na sarjeta, e exige de todos a mesma coisa, uma vida rendida ao reino. Jesus não esperou que as aldeias viessem a ele. Ele foi até elas. Nossa vida cristã tem sido uma espera passiva ou uma busca ativa pelos necessitados da alma. Como igreja do Senhor, estamos esperando que as pessoas adentrem por aquelas portas, ou nós temos ido até aqueles que precisam ouvir a mensagem do reino. O Evangelho, ele nos tira do conforto das nossas sinagogas modernas, das nossas igrejas, e nos joga na estrada da vida. Ser safo, ser o PH, pastor, presbítero, diácono, não é um título honorífico, é uma designação de serviço itinerante. O finalzinho do verso 1, o verso 2 e o 3a, nos fala sobre o poder transformador e regenerador da palavra de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. O anúncio da verdade, ele gera discípulos. No verso 1 vimos que Jesus, ele ia de encontro, de aldeia em aldeia. E agora, nesse pequeno trecho que lemos da parte final do 1,
até quase todo o verso 3, vemos que o anúncio da verdade, ele gera discípulos. O poder transformador e regenerador da palavra de Deus. No final do verso 1, como eu disse, vemos que a palavra de Deus é como faca de dois gumes, como está nas Escrituras, em Hebreus, capítulo 2, versículo 12. E que jamais ela volta vazia. Temos que ter fé e certeza que a palavra do Senhor, uma vez anunciada, ela jamais voltará vazia. Uma vez anunciada com coragem e certeza daquilo que ela pode produzir, notamos a resposta à mensagem de Deus. Assim como um agricultor que cultiva a terra, que age com maestria e especialidade no campo, ele escolhe o terreno, limpa, e ao semear, ao plantar a semente, ao fazer todo esse processo de maneira correta, como exige o manual, ele carrega a certeza e a esperança da colheita. Pois uma vez fazendo como ensina a história, não resta nada além da certeza da produção feita. Ninguém semeia e planta nada sem a esperança de colher. Ou melhor, a certeza de que irão colher. Uma vez indo de encontro às pessoas, semeando a palavra de Deus com autoridade, vemos a exemplo de Jesus e seus discípulos a resposta à mensagem do reino de Deus. A igreja que seguia a Cristo, ela não era composta por todos aqueles que ouviram a mensagem e o seguiram, mas por todos os eleitos que há um ano, desde a Galiléia, após o início do ministério de Jesus, responderam positivamente à semeadura do agricultor. Enquanto o mundo olha para esse texto e vê apenas pessoas caminhando em volta de um bom homem, Lucas vê o Israel de Deus, a igreja triunfante, sendo restaurada por meio da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo. Além dos 12 escolhidos como apóstolos para dar seguimento à liderança eclesiástica após a ascensão de Jesus, vemos o corpo de Cristo, a igreja sendo formada no coração de cada fiel pelo poder de Deus. A igreja cresce em glória à medida que caminha evangelizando os pobres e perdidos que vagam por essa vida em busca de uma razão real, de uma razão válida para se viver. Não apenas uma rotina repetitiva e cansativa produzida pelo pecado, que salvo casos específicos, produzem algo novo, diferente aos nossos olhos, diferente aos olhos daqueles que aqui estão, do que aqui vivem. Agora, à luz da pessoa e palavras do tão sonhado e aguardado Messias, o libertador, a vida é mais do que acordar, é mais do que levantar, é mais do que trabalhar, comer e descansar, e assim repetir isso de novo, dia após dia. A vida ganha um tom especial. A vida, ela ganha um propósito, uma postura de mudança, de conversão, liberdade e disposição a servir um propósito muito maior do que eu, muito maior do que nós, caracterizado pela nova criatura apresentada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O reino de Deus está diante de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Nova vida através de cura promovida unicamente por Jesus. O texto fala que não importa a sua cor, sua classe social, gosto pessoal, a sua personalidade. Uma vez alcançado pela graça, o seu toque suave de entrega e perdão penetra dentro do coração do homem e o transforma por completo.
Em um piscar de olhos, você que antes perdido, doente, fragilizado, inimigo de Deus, recebe nova vida em Cristo Jesus. Nesse ponto fica claro que a regeneração produzida pela palavra, anunciada no verso 1, manifesta-se em transformações visíveis e poderosas na vida daqueles a quem Cristo alcança. Desde a alta sociedade em Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes Antipas, o mesmo Herodes, conforme vemos em Lucas 23, verso 11, que viria a zombar de nosso Senhor junto aos seus soldados, vestindo com uma roupa resplandecente e o enviando de volta a Pilatos, até Maria Madalena, onde vemos o triunfo da graça sobre a depravação. O texto é claro ao dizer da qual saíram 7 demônios. Na numerologia bíblica e na exegese, o 7 denota plenitude. Maria Madalena representa o estado de maior miséria espiritual possível. A plenitude da miséria espiritual. Ela era o terreno mais árido e espinhoso imaginável, mas a semente de Cristo nela frutificou. Maria Madalena era aquela pessoa desacreditada, a qual muitas vezes olhamos na rua e vemos dormindo na calçada, abraçado com 3, 4 cachorros, e olhamos para o outro lado para nem fazer contato visual. Maria Madalena é esse tipo de pessoa. A plenitude da escravidão do pecado. A cura que atravessa classes sociais, do palácio real em Joana, até a mais profunda sarjeta de Magdala, que é um centro próspero de processamento de peixes na Galileia, em Maria, daí origina-se o seu nome, Maria de Magdala, Maria Madalena. O texto cita outras mulheres, como menciona o nome de Susana, que apesar do seu anonimato, seu nome carrega um significado maravilhoso, derivado do hebraico Shoshaná, que tem um significado de lírio. O lírio que muitas vezes ele cresce em lugares áridos, terras hostis. Uma planta linda. A Nova Vida como comunidade é a igreja que une a ex-endemoniada Madalena, a aristocrata Joana e Susana, que é aquele lírio que floresce na presença de Cristo após ser curado por ele. Na caminhada ao lado de Jesus, a dignidade ela não vem do cargo que você ocupa, não vem do governo de Herodes, não vem da plebe em Maria, ou até mesmo do anonimato de Susana, e sim do fato de ser uma pessoa curada pelo Rei, curada por Jesus Cristo. Aqui vemos que não existe caso perdido para o Messias. A mesma mão que expulsa a legião é a mesma mão que agora ela segura para caminhar ao lado dele, para sustentar na sua presença. A cura ela não foi apenas mental ou espiritual, foi uma restauração de identidade. Meus irmãos, na SAF, na igreja, não importa se você é doutor ou se você é do lar, se você tem posses ou se você vive com o necessário. O que nos une não é o nosso CPF. O que nos une é o sangue de Cristo que nos curou. Se há divisões por classes ou status em nosso meio, grupinhos que se recusam misturar com os outros, ainda não compreendemos a cura de Jesus.
Se existe essa divisão no nosso meio, ainda não compreendemos a cura de Jesus, da aristocracia à sarjeta e ao anonimato. Muitos buscam Jesus pela cura, mas poucos o seguem pela estrada. Se você diz que foi tocado pela graça, mas sua vida não se move em direção ao reino, sua cura pode ter sido apenas emocional. Quem é curado pelo Rei não consegue mais ficar parado. Ele caminha, ele segue, ele serve, ele tem sede, ele tem fome de justiça. Ele quer que as pessoas lá fora tenham o mesmo sentimento, o prazer e o privilégio que ele, de conhecer o Salvador, o único que pode aliviar os fardos pesados que está sobre nós. Se a igreja não se move, a palavra de Deus fala que tem muita coisa errada em nós. Ainda não compreendemos a cura de Cristo. Às vezes cantamos, oramos, temos uma vida apenas por religiosidade. Não por devoção. O verso 3 fala sobre a resposta dos que são verdadeiramente transformados pelo poder da palavra de Deus. O verso 3, a parte finalzinha, a parte B. As quais lhes prestavam assistência com seus bens. O sinal visível da regeneração. Existem diversas maneiras de se conhecer uma árvore, ainda no campo da agricultura. Para aqueles que não são especialistas, a maneira mais fácil de reconhecer uma árvore se dá por meio dos frutos. A técnica de enxertia, que é unir uma parte de uma planta a outra para que cresçam como uma só, ela não é apenas conhecida e aplicada em nossa época. É uma prática do período bíblico, sendo uma tecnologia agrícola fundamental do Antigo Oriente Próximo e no mundo greco-romano, que através de Teófrasto revela que em 371 a.C., esse que é considerado o pai da botânica e aluno de Aristóteles, descreve detalhadamente métodos de enxertia em sua obra Histórias das Plantas. Na agricultura comum de hoje, o procedimento de enxertar um ramo, assim como descrito na Bíblia, um ramo de oliveira boa, cultivada, e um tronco de oliveira brava, saudável, selvagem, para aproveitar a raiz forte da selvagem com os frutos doces da cultivada. Hoje ainda aplicamos essas técnicas. E eu gosto de destacar o pé de limão rosa, ou limão cravo, entre os outros nomes que ele tem, que ele possui. Ele é extremamente vigoroso. Ele tem um sistema de raízes profundas, o que torna resistente à seca. E o curioso é que ele aceita muito bem a enxertia de quase todas as outras variedades de citros. Laranja, tangerina, limões, limas, são todos enxertados nele. E para nós leigos, ao ver um pé dessa planta, como vamos saber qual fruta ela produz? O que ela produz, sendo que é um único tronco, somente por meio dos frutos, não é? A igreja, como plantas fracas, é enxertada em um tronco mais forte, que é Cristo Jesus. E o que se espera de nós é nada além do básico. O que se espera da igreja é que ela produza frutos saudáveis, condizentes com a mensagem da cruz que nos é pregada periodicamente.
Se você está interligado a Jesus Cristo e o Espírito Santo ele habita em você, em seu coração, o mínimo que se espera é fluir naturalmente em sua vida à luz de Cristo. Ao olhar para você, as pessoas à sua volta devem contemplar a imagem e semelhança do Deus vivo que está sendo restaurada. E mesmo que afetada pela queda, pelo pecado, reflete a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. O sinal da regeneração, o sinal da nova vida, deve ser visível e notável. Ele não deve ser explicado e afirmado com palavras, como muitos assim o fazem. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Não é como uma carteira de CNH, que para comprovar que somos habilitados, temos que retirá-la do bolso e apresentá-la. Não é isso. Se o Espírito Santo habita em você, e você está enxertado no tronco saudável que é Jesus Cristo, o sinal da nova vida tem de estar no seu DNA e conter os traços visíveis de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente. Não você dizer para elas que você é cristão, mas elas devem ver que você não faz mais parte desse mundo. A cura como capacitação. Jesus não as curou para que elas voltassem a viver para si mesmas. Olha que interessante isso. A nova vida ela é caracterizada pelo seguimento. Elas foram libertas de seus males para serem presas de amor a Cristo. Assim como diz o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 86, somos libertos para expressar nossa gratidão a Deus por seus benefícios. Elas não foram aliviadas, elas foram restauradas para um novo propósito. As mulheres citadas no texto representam a transformação radical de uma vida sob tormento espiritual para uma vida de devoção plena. O texto afirma que elas o serviam com seus bens. O verbo utilizado para serviço é de diaconum, da mesma raiz de diáconos. O verbo ele está no imperfeito, sugerindo uma ação contínua, o que significa que elas não fizeram uma oferta isolada, mas que elas mantinham o ministério de forma regular, contínua. Isso indica que essas mulheres, em especial destacadas no texto, entenderam que a sua riqueza não era um fim em si mesmo, mas um meio para o avanço do reino de Deus. Historicamente, vemos Jesus, em sua humilhação, escolhendo depender providencialmente do serviço dessas mulheres. Enquanto ele dispensava o sustento espiritual, pois ele concede, elas proviam o sustento logístico. Isso demonstra o princípio bíblico da cooperação do corpo de Cristo. Diferentes dons e recursos trabalhando para um único objetivo: a proclamação das boas novas do reino de Deus. Meus irmãos, esse fundamento histórico tem como propósito fazer a igreja entender que o trabalho da SAF, que o trabalho da UTH, da UNP, da igreja em si, não é algo secundário, mas é a continuação direta do modelo de serviço estabelecido junto ao próprio Cristo. Martinho Lutero, um simples homem qualquer que passou por esse mundo aqui, afirmou que existem 3 conversões necessárias: a do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Essa frase não é sobre arrecadação,
mas é sobre a soberania de Deus e a totalidade da conversão. Jesus poderia sustentar-se milagrosamente, como fez na multiplicação dos pães e peixes, não apenas uma vez, mas duas. Mas ele escolheu ser sustentado pela generosidade de suas servas. Ainda em Lutero, a conversão do coração trata-se da regeneração, da renovação do entendimento. Romanos 12:2. O homem passa a pensar de acordo com as Escrituras, abandonando as visões mundanas, os pensamentos antigos. Ele passa a pensar como diz a Sagrada Escritura. A conversão do coração, falei da mente, eu equivoquei aqui, mas a do coração trata-se da regeneração, onde as afeições são mudadas. O homem passa a amar a Deus que ama. E a conversão do bolso é a prova real da santificação. Lutero entendia que o dinheiro era o último ídolo a cair. Se o Evangelho não mudar a forma como a pessoa lida com suas posses, a conversão do coração e da mente ainda é duvidosa. Essas são as palavras de Martim Lutero. Se o Evangelho não mudar a forma como a pessoa lida com suas posses, a conversão do coração e da mente ainda é duvidosa. Em nossa tradição reformada, como vemos no Catecismo de Heidelberg e na própria Confissão de Fé, o serviço cristão é resposta de gratidão pela libertação. Joana, Maria, Susana não serviam para serem salvas. Elas serviam porque foram salvas e curadas. Meus irmãos, Martinho Lutero dizia que a última parte do homem a se converter era o bolso. Olhando para a história dessas mulheres e homens que vêm a se converter, vemos nelas que a conversão foi completa. Elas não retiveram nada. E isso nos faz uma seguinte pergunta: onde está o seu coração? Se Deus ainda não alcançou o seu bolso, talvez Ele ainda não tenha o domínio total do seu coração. O serviço dessas mulheres é a prova de que a bolsa delas pertencia ao Rei, porque o coração delas já estava no céu. Caminhando para o final, no início eu contei a história da Cinderela, lembra? Que por incrível que pareça, não difere muito de nós. A humanidade é fadigada e escravizada pelo pecado desde a morte de nosso primeiro pai, Adão. Desde a queda andamos nas cinzas, humilhados e carecendo de um príncipe resgatador. Mas diferente desse conto infantil e da Cinderela, nós não somos vítimas nessa história de uma madrasta malvada. Nós somos indesculpáveis diante de Deus e não vivemos um conto de fadas, mas uma experiência real. Mas por meio de Deus e de Jesus Cristo, somos restaurados. Ele não coloca um sapato de cristal em nossos pés. Ele vai além. Ao não salvar a sua própria vida no madeiro, Ele salva a sua igreja que merecia a morte e humilhação. Ele devolve a aliança perdida no Éden e a coloca em nossos dedos e nos dá um vestido de linho finíssimo, branco, resplandecente. Meus irmãos, as afeições verdadeiramente espirituais e santas têm o seu exercício e fruto na prática cristã. É prática, não é mero falar. A prática é o sinal mais fidedigno de que a raiz do céu foi enxertada em nós. Se o fruto da árvore, se o serviço e o sustento não aparecem, será que a raiz
o coração não foi realmente enxertado em Cristo? Se não aparece uma laranjinha lá naquele pé de limão, será se realmente houve uma enxertia? A cura de Jesus em Lucas 8 não foi apenas um alívio de sintomas, foi uma reconstituição da identidade perdida no erro. Maria Madalena não era mais a mulher dos 7 demônios, ela era seguidora do rei. Joana não era mais apenas a esposa do procurador, ela era a serva do Messias. Você ainda se define pelos seus passados? Pelos seus erros do passado? Ou pior, você se define pelas suas conquistas do presente? O Evangelho diz que a sua identidade está escondida em Cristo. Colossenses 3:3. A regeneração nos dá um novo nome e um novo destino. Muitas vezes, em nossos departamentos internos e igreja, estamos tão ocupados com a logística, com o café, com a organização, com a reforma do templo, com o mimo, da SAF, que não pode faltar, até princípio. Não que isso seja errado. O errado é quando nos esquecemos que o nosso maior tesouro é a proclamação. Se ajudarmos o pobre, mas não entregarmos o Evangelho, estaremos apenas tornando sua jornada para a condenação um pouco mais confortável. A verdadeira caridade é oferecer Cristo. Se o Evangelho é o grande tesouro que nos deu liberdade, é impossível reter. Quem encontrou o tesouro, ele não consegue guardar o segredo. Quem ganha na Mega Sena, ele transborda de alegria que ele chega quase a infartar. O termômetro da nossa saúde espiritual é o quanto desejamos que outros, seja do palácio como Joana, ou da sarjeta como Maria Madalena, conheçam a liberdade que só o reino de Deus oferece. Meus irmãos, vejam que maravilha é o poder do Evangelho. Jesus, ele não andava sozinho, ele não anda sozinho. O rei que proclama o reino atrai para si um povo. E é aqui que Lucas nos apresenta as mulheres que, transformadas por este tesouro, decidiram que suas vidas e seus bens nunca mais seriam os mesmos. E eu encerro com a seguinte pergunta: diante dessa verdade em Cristo, o que você fará da sua vida de agora para frente? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus bendito, obrigado, Deus, porque o Senhor te encontra em nós. A graça, a salvação, os teus benefícios, eles são gratuitos. Aqueles que nada merecem, mas a santificação exige mudança, perseverança e serviço ao Senhor da Seara. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a entender que estamos aqui para trabalhar em prol do reino. Não para sentar nos bancos, ou para cantar hinos e louvores bonitos, ouvir a mensagem e voltar para casa da mesma forma como aqui chegamos, mas para agir em favor como despecidos fiéis, dar o exemplo de que fomos enxertados em Cristo e produzir frutos bons, saudáveis, doces, de acordo com o teu Evangelho. Ó Deus, não por nós, mas pelo teu nome. Que o teu Espírito Santo transforme os nossos corações verdadeiramente. Que nós não venhamos estar apegados às riquezas desse mundo. Que nós não venhamos estar apegados às pessoas que aqui vivem.
Que isso não venha ofuscar, cegar-nos diante do céu, da glória, da majestade que está diante de nós e que nos aguarda na Canaã celestial. Ó Deus, assim como essas mulheres, que nós venhamos servir. E que não apenas a SAF, que completa 44 anos, mas todas as outras sociedades internas, toda a igreja, venha servir ao Senhor. Aqueles que não participam de nenhuma sociedade, que venham participar, contribuir, não em benefício próprio, mas para proclamar o teu evangelho. A palavra do Senhor fala que aqueles que o amam devem apressar a tua vinda, a tua volta. Que nós não ficamos, ó Deus, não venhamos ficar apenas sentados, olhando enquanto outros trabalham. Pois cada um de nós prestará conta dos nossos serviços, das nossas ações, no grande dia do juízo. E que venhamos apresentar ao Senhor a primícia, os frutos mais doces, produzidos em nós, galhos enxertados em Cristo Jesus. No nome dele que oramos.